noite. Que bom, queridos amigos, estarmos aqui juntos mais uma vez para o nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com o nosso Rosas do Evangelho ao vivo. Algumas pessoas já entrando: Fernanda, prima querida, boa noite. Fernandes, Débora, Simone, Lulu, sejam todos bem-vindos. Que bom poder contar sempre com a companhia de vocês, com a presença, com a participação de vocês, que é sempre muito boa. Parabéns também a vocês que se dedicam, que estudam e colaboram com o nosso estudo. Débora, boa noite. Carlos, Tina, Simone, enfim, já um número bom de pessoas entrando aqui, participando da nossa live. Meus amores, como vocês já sabem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os tópicos que nós vamos estudar no dia de hoje são bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo. Então nós vamos ter a oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre esses aspectos trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Eu conto sempre com a participação, as perguntas de todos vocês. Então vamos fazer a nossa prece, como de costume, para que possamos dar início ao nosso estudo. Vamos lá então? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Vocês também que estão participando do nosso estudo, também concentrem-se, fechem os olhos, procurem sintonizar com a espiritualidade amiga, que seguramente se encontra presente também ao lado de cada um de vocês, para que da mesma forma possam envolvê-los, abençoá-los, iluminá-los, livrando-os de toda e qualquer energia negativa, para que vocês possam, ao término deste estudo, saírem renovados, sentindo-se mais leves, mais serenos e em paz. Com certeza a espiritualidade aproveita todos os minutos ao qual entramos em sintonia com ela para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, mestre querido, que bom contar com a tua presença amiga, que possamos apreender os ensinamentos da noite de hoje e, acima de tudo, colocá-los em prática em nossas vidas. Que tu nos envolva, mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, outros corações: Erivan, Miriam, Glauber, Lili, sejam todos bem-vindos. Então, para quem está entrando agora, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18 a, na realidade, 18 a 20. O bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo. Então, vamos lá iniciar por o bem e mal sofrer. Oi, Giovana, tudo bem? Vejam, quando nós estamos estudando sobre o bem e o mal sofrer, digamos assim, nos itens anteriores, nós já abordamos muito sobre isso. E basicamente nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que já foi dito nos nossos estudos anteriores. Aqui existem 3 pontos fundamentais destacados pela doutrina espírita. O primeiro ponto é: o que significa bem e mal sofrer? Porque ele diz muito bem aqui: todos na Terra sofrem. Não há ninguém aqui na Terra que não passe por dificuldades, por sofrimentos. E o que significa bem sofrer ou mal sofrer? Nós já estudamos que, quando nós estávamos entendendo o que significa bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus nos mostra que esse bem-aventurados os aflitos são aquelas pessoas que sofrem de forma resignada, que sabem sofrer corretamente. Não é um sofrer que envolve queixumes, quando as pessoas muitas vezes se sentem revoltadas, injustiçadas pela justiça divina. Então, o queixume é um indicativo de revolta para com a justiça divina. Então, quando nós sofremos de forma irresignada, com queixumes e revolta, isso não está fazendo com que nós, de alguma forma, cresçamos através daquela dor.
Porque o objetivo da dor, nós já estudamos aqui, é oportunizar a cada um de nós o crescimento e o aprimoramento espiritual. Quando sofremos, estamos, de alguma forma, resgatando débitos do passado ou ainda apenas passando por provas e dificuldades que nos oportunizam um crescimento mais rápido, uma evolução mais rápida. Mas eu preciso sofrer resignadamente. E uma pergunta que me foi feita também no decorrer dessa semana e quando nós estávamos estudando esse tema é: Evelyn, sofrer resignadamente significa apenas ficar de braços cruzados e sem queixumes diante da dor, sem nada fazer para sair dela? Claro que não. Toda dificuldade impulsiona o homem ao crescimento, então nós devemos trabalhar sim para sair daquela dificuldade, mas com fé e resignação, acreditando em Deus que nada nos faz passar sem um fim útil e, acima de tudo, sem reclamar. Então é isso que ele vem dizer aqui: poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então é esse bem sofrer que ele destaca nesse ponto. É a compreensão do porquê do sofrimento. Sim, Lili, exatamente. Todo sofrimento tem uma causa justa. Se eu estou passando por aquele sofrimento, o que é que aquele sofrimento tem a me orientar? O que é que aquele sofrimento tem a me ensinar? Se eu passo pelo sofrimento e não aprendo, eu não observo o que ele me traz de aprendizado, ele me foi inútil. Eu vou precisar passar por um outro sofrimento novamente para aprender. E aí sim, aquele sofrimento eu não tenho mais necessidade de passar. Mas enquanto eu não aprendo com aquela dificuldade, eu vou precisar repetir aquela situação. Então, quando nós sofremos resignadamente, sem crescimento diante da dor, nós vamos ficar passando por aquela situação cotidianamente, até aprendermos e crescermos, tá? E aí ele diz o seguinte aqui: eu vejo a dor dessa forma, como aprendizagem e melhoria. Exatamente, Érica, e o objetivo da dor é esse, tá? Aprendizado e melhoria. Tanto é que aqui ele diz: olha, quando nós estamos passando por dificuldades, precisamos orar, sim, porque a prece é um sustentáculo para a nossa alma. Mas ele diz aqui: porém, só a prece não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. O que significa fé viva na bondade de Deus? Fé ativa. Não é nós ficarmos resignados, parados no lugar. É agir, é procurar trabalhar, é fazer o bem, é se doar, é servir, é se reformar intimamente. Isso é uma fé viva, porque a fé viva envolve ação, atitude positiva no bem, e não simplesmente orar para sair daquela situação sem que nós nos movimentemos para tal. Então é isso que ele quer dizer aqui. Precisamos da fé, sim, mas só a fé viva na bondade de Deus é que efetivamente nos ajuda nesse processo, tá bom? Olha aí, amigos da luz, tudo bem? Que bom contar com a sua presença aqui. Ana, Mila, sejam todos bem-vindos. Outro ponto interessante, meus queridos amigos, aqui nesse aspecto, entre o bem e o mal sofrer, é quando ele diz o seguinte, no segundo parágrafo: ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. E ele diz: essa luta não é o fogo da batalha, como ele faz aqui uma comparação com os militares que vão às guerras, mas as amarguras da vida. Por que ele diz: fiquem satisfeitos quando Deus vos envia a luta? Porque é a oportunidade que Deus nos está dando para crescer, para evoluir, para resgatar os nossos equívocos, para nos quitar com a lei divina e assim nos sentirmos livres daquilo que nos prende ainda à imperfeição. Então, toda vez que nós sofremos, nós temos que pensar o seguinte: eu estou, a partir do momento que eu sei sofrer, que eu sofro de forma adequada, eu estou me libertando e eu estou galgando seguramente degraus de evolução. Então, vou sair daqui seguramente melhor do que eu entrei, que é o objetivo de todos nós, sairmos daqui bem melhor do que entramos, certo? Vamos ver o que a Érica colocou. Foi preciso, no meu caso, descobrir uma doença para me reencontrar espiritualmente e entender que a doença veio para a mudança, a virada. Hoje sou outra pessoa, espiritualmente e psicologicamente.
Érica, que ótimo o seu depoimento, porque da mesma forma que aconteceu com você, acontece com muitas outras pessoas. A doença, meus amigos, é sempre mais uma das oportunidades, dos mecanismos utilizados pela justiça divina para nos levar ao despertamento, para nos levar a essa consciência espiritual, psicológica, que muitas vezes, quando nós estamos na saúde do corpo físico, só nos preocupamos com a matéria, só nos preocupamos em suprir as nossas necessidades materiais e esquecemos das nossas necessidades espirituais. E como a dor nos faz esse favor, é um presente na realidade que Deus nos proporciona para realmente despertarmos e passarmos a seguir e viver a vida não apenas para a vida material, mas acima de tudo para a vida espiritual. Então, muito bom o seu depoimento, Érica. E tudo nessa vida passa, até esses problemas. Exatamente, Débora. E esse é o outro ponto importante que ele vai falar aqui no Mal e o Remédio. Quando nós pensamos na temporariedade da vida material. O que é a vida material perto da vida espiritual? O que é sofrer aqui na vida material quando nós vamos ter a eternidade de alegria, de felicidade, de satisfação? Quem não aceitaria passar por um sofrimento por um tempo reduzido, sabendo que o porvir será de alegrias? Então, quando nós percebemos que além da vida material há muito mais, há uma eternidade, há uma imortalidade que nos aguarda, nós começamos a ver os problemas de uma forma muito mais simples, porque sabemos que é algo passageiro. Tudo vai passar e, sem dúvida, vai passar, ok? Boa noite, atrasado, mas cheguei. Oi, Elvis, tudo bem? Oi, Rosângela, como é que você está, querida? Bom contar com a sua presença novamente. Bom, meus amores, aí ele continua ainda aqui, quando ele diz assim: quando vos atingir, queridos amigos, um motivo de inquietação, de contrariedade, de dor, de dificuldade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, quando nós conseguimos, através de um esforço, não é tão simples, mas no nosso esforço, da nossa dedicação, nós conseguimos superar as nossas dificuldades, como é bom a satisfação, a alegria que nós temos de sentir que nós fomos mais fortes, que nós conseguimos vencer não o outro, mas vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. E isso é maravilhoso, porque nos dá mais ânimo, mais disposição, mais perseverança para continuar lutando, para continuar fazendo o nosso melhor. E é isso que a gente tem que fazer sempre, ok? E por fim, ele termina, meus amigos, falando aqui sobre o bem e o mal sofrer, quando ele diz o seguinte, essa parte é maravilhosa. Ele diz que quando nós tivermos a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança e a nossa submissão à vontade de Deus, ele diz, nós seremos beneficiados com o cêntuplo de alegrias que nos falta aqui na terra. Depois do trabalho virá o repouso. Então ele diz, nós estamos trabalhando aqui na terra, mas aquilo que vos falta hoje, alegria, bem-estar, porque nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, de dor e sofrimento. Ele diz, se você enfrentar as suas dificuldades com resignação, com fé, com firmeza, com perseverança, você terá o cêntuplo a alegria que lhe falta na terra. Então, olha a consolação maravilhosa que o Mestre Jesus nos diz, que nós teremos se nós soubermos bem sofrer. Então, que nós realmente possamos aprender com a dor, objetivar sempre, através da dor, o nosso crescimento e o nosso aprimoramento espiritual, sem queixumes, sem reclamações, mas sempre de forma inteligente. Claro que nós vamos nos entristecer diante de a dor, de alguma dificuldade, claro, porque nós não somos robôs. Nós temos emoções e vamos ter sempre, mas não deixar que aquela emoção, que aquele momento se transforme em desesperança, em desequilíbrio emocional. Não, de forma alguma, mas que se torne momentos de reflexão, de entendimento, de busca pela solução e, acima de tudo, de confiança e fé em Deus, ok?
Meus queridos, sobre esse ponto, o bem e o mal sofrer, seriam essas considerações que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse ponto, vocês podem colocar que nós vamos tentar ajudar na medida do possível. Mas vamos então agora adentrar no mal e o remédio. Deixa eu ver aqui a Rosângela. Evelyn, li uma vez que às vezes achamos que passamos bem por uma prova, mas ao desencarnar percebemos que não. Como saber se estamos nos melhorando mesmo? Rosângela, isso é uma verdade muito grande. Quantos de nós achamos e acreditamos que estamos fazendo bem, passando da melhor maneira, e quando chegamos no plano espiritual não é bem assim? Então, a minha sugestão é que nós possamos realmente nos autoavaliar diariamente, Rosângela. Aquela orientação do conhece-te a ti mesmo é o melhor caminho. E sem, digamos assim, sem máscaras, nós conosco mesmo. No sentido de dizer, será que eu fiz o meu melhor no dia de hoje? Será que no trato com as pessoas eu falei, eu agi, eu pensei alguma coisa que eu não gostaria que os outros tivessem pensado ou feito para comigo? Eu disse alguma coisa que, se tivessem me dito, eu não ficaria feliz? Quando nós passamos a nos analisar as nossas atitudes, exatamente o que falamos e o que pensamos, nós com certeza teremos clareza das nossas atitudes. E não tenha dúvida, nossa consciência ela não falha. Se nós percebermos que algo foi feito não plenamente em conformidade com as leis de Deus, pensemos, eu vou me trabalhar nesse aspecto. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, oi pai, tudo bem? Que bom saber que o senhor está aqui. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente com os meus filhos na hora do evangelho é que nós possamos pensar uma virtude, algo que nós vamos nos trabalhar naquela semana. Pode ser a paciência, pode ser o amor, a compreensão, enfim. Aquilo que cada um de nós entender que necessita. E naquela semana nós vamos trabalhar aquela virtude. E quando chega no próximo evangelho, nós vamos fazer uma análise. Será que na semana que passou eu consegui desenvolver mais aquela minha virtude? Claro que é bom nós fazermos essa análise diariamente. Será que hoje eu fui, por exemplo, mais amorosa? Ou não, eu fui igual ao dia anterior? Isso é uma forma de nós, pouco a pouco, começarmos a agregar novos valores e termos a consciência se nós de fato estamos evoluindo ou não. Então também é uma dica que eu gosto, que eu faço aqui com os meus filhos, e eu acho que também quem quiser pode fazer, tá bom? Bom, meus amores, então vamos dar continuidade ao nosso item 19 com o mal e o remédio. Olha, mais uma vez muitas pessoas entrando, Luan, Tarcísio, Ieda, Andresa, também sejam todos bem-vindos. Aqui no mal e o remédio, começa aqui o capítulo, o item, começa justamente falando assim: a vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Então aqui ele está querendo nos mostrar, meus amigos queridos, a destinação da Terra, mostrando ainda que a Terra é um mundo de expiações e de provas, como nós já vimos nos capítulos anteriores. É ainda um lugar de dor e sofrimento, onde para cá são encaminhadas almas doentes, almas ainda comprometidas com a lei divina, pessoas que como se estivessem sendo encaminhadas para um hospital e que estão lá para realmente se recuperarem, sararem das suas doenças, só que claro, não doenças físicas, mas doenças morais. Então, um dos outros exemplos que o Evangelho também dá é que a Terra como se fosse comparada a uma prisão,
Então, para uma prisão são encaminhadas pessoas o quê? Encaminhadas pessoas que estão em dívida, em débito com as leis divinas, com as leis dos homens, no caso da prisão humana, e a terra, no caso, com as leis divinas. Então, meus amigos queridos, é natural que aqui nós passemos por dificuldades, porque essa é ainda a destinação da terra, e essa é ainda a nossa condição de espíritos imperfeitos. Então, ele coloca no decorrer desse primeiro parágrafo do item 19, será que vocês, filhos de Deus, não conseguem perceber a bondade divina, a sua misericórdia, a não ser quando vocês estão rodeados de alegrias, de satisfações e felicidades? Será que quando a dor chega até vocês, vocês não conseguem ver ali a mão de Deus, a misericórdia de Deus, dando a cada um de vocês a oportunidade do progresso? Então ele coloca muito bem aqui, olha, não reconhecereis, pois, o seu amor, o amor de Deus, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhes tiver restituído o seu brilho e sua brancura. Então ele vem nos falando, meus amores, a destinação da terra ainda não é de mundo feliz, não é ainda desse mundo onde só alegria e só satisfação vocês irão viver. Ainda é um mundo de dor, ainda é um mundo de provas, mas também é um mundo que oportuniza as condições, as situações que cada um de vocês precisa para crescer. Então, esse entendimento é importante para que nós deixemos de pensar na terra ou de só almejar momentos de alegria aqui na terra. Isso não vai acontecer ainda não vai acontecer, tá bom? Uma vez ouvi numa palestra que aqui é um umbral com sol. Olha, eu nunca tinha escutado, Débora, mas na realidade aqui é bem melhor que umbral, tá? Nós sabemos que umbral é realmente, as nossas dores aqui lá, elas são muito maiores, elas são ampliadas, porque aqui nós temos a matéria, nós temos muitas pessoas que nos envolvem, que são pessoas boas, que nos auxiliam, e no umbral normalmente estão pessoas todas extremamente comprometidas com a lei, então o grau de sofrimento lá é muito maior. Então eu não tinha escutado, mas eu ainda arrisco a dizer que aqui ainda é bem melhor que umbral, tá bom? Mas enfim, é uma forma interessante também de trabalhar essa destinação da terra, que é de mundo de provas e expiações. Então, nesse mesmo item, ele vai nos dizendo, tá, que nós temos que sempre agradecer a Deus, mesmo pelas situações de dificuldade, porque são oportunidades que Deus nos permite para experimentar cada um de nós. Então, agradecer não apenas os momentos de alegria, de felicidade que eventualmente tenhamos, mas também os momentos de dor, ok? E aí ele diz o seguinte, que quanto mais... Ele fala, procurem suportar a prova de vocês com fé, amor e resignação. Procurai, pois, consolar os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E a causa das dificuldades, das dores, com certeza se encontram no passado. E ele diz, e vós que sofreis na terra, considerai-vos bem-aventurados da terra, porque, mais uma vez, através do sofrimento, estamos nos quitando com a lei. É a oportunidade que Deus nos dá para realizarmos, para fazermos a necessária reforma íntima e assim evoluir. E outra coisa, é aquilo que foi colocado no início, não lembro exatamente, vocês colocaram, não lembro exatamente quem comentou, mas justamente como falando que tudo passa. E esse tudo passa de fato, porque quando nós percebemos que as provas aqui na Terra, perante a eternidade, são tão pequenas, que a nossa vida aqui na Terra é tão pequena, fica tão mais fácil, porque quando nós olhamos só a vida material, parece que aquelas dificuldades e dores são intermináveis, que a nossa existência inteira é de sofrimento e dor. E na realidade não é. Quando nós objetivamos e vemos a vida como seres imortais, percebemos que o nosso sofrimento aqui é ínfimo, perto de toda a nossa existência, e fica muito mais fácil lidar com os problemas. Prima, ouvi dizer que todos nós, ao desencarnar, temos que passar pelo umbral. É verdade isso? Não. Não é que todos nós tenhamos, é que como a humanidade terrena ainda é muito imperfeita, é natural que a maioria, grande parte dela, passe pelo umbral
para que possa, digamos assim, chegar ali, dissipar ainda algumas energias negativas, até que possa ser amparado, possa ir para um hospital. Mas isso não é todos, isso nós não podemos colocar como uma sentença matemática. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que já vivenciam o Evangelho redivivo em suas vidas, que procuram verdadeiramente se modificar, que procuram verdadeiramente amar e, com certeza, se reformar, não de forma a se enganar, porque tem muitas pessoas, prima, que praticam, por exemplo, vão à igreja, vão no centro espírita, são de outras religiões, falam, sabem a doutrina toda, memorizada, falam, são palestrantes, mas não vivenciam os ensinamentos. E aí está a grande diferença. Eu vi um vídeo essa semana que falava sobre um espírita no umbral. E quando ele chegou lá, ele disse, mas meu Deus, eu estou no umbral, como? Eu trabalhava no passe semanalmente, eu trabalhava na sopa fraterna, eu era palestrante há anos, como é que eu na realidade estou no umbral? E ali foram colocados para ele, de fato, você fazia tudo isso, mas o que verdadeiramente o movia muitas vezes era a vaidade, quando você estava palestrando, era a vaidade de ser reconhecido. Quando você ia ajudar, por exemplo, numa sopa que você via os mais pobres, você no fundo pensava que eles eram menores que você, tá? E que de alguma forma eles estavam naquela condição de inferioridade por serem menores espiritualmente falando. Então, no fundo ele fazia, mas o sentimento que o movia era egoísta, era de vaidade. E quando nós desencarnamos, não há enganação. Não temos como justificar os nossos reais sentimentos. E é por isso que eu volto para aquela mesma pergunta que me fizeram. Como nós sabermos? Fazendo uma autorreflexão diariamente, prima. O que me moveu? Realmente foi um sentimento nobre de amor? Ou foi um interesse escondido ou que estava ali camuflado através daquela bondade? Seguramente, se os nossos interesses ainda são egoístas, nós passaremos um tempinho no umbral. Mas se isso não acontecer, nós não temos por que passar lá. Nós iremos com certeza já diretamente ser amparados por amigos espirituais que nos levarão para colônias no plano espiritual, tá? Então isso não podemos dizer como uma forma matemática. Há casos e casos. Bom, aí aqui continuando então, ele nos diz o seguinte, fala também no segundo parágrafo que nós muitas vezes escolhemos as nossas provas. Então ele diz, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossas provas. Porque vos acreditastes, quando nós estávamos no plano espiritual, bastante fortes para suportá-la. Por que então reclamar agora, se vós mesmos escolhestes essas provas? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. E aí ele vai nos dizendo, cada prova tem um tipo de oportunidade de crescimento. E aí ele fala, quanto mais a prova for dura, for difícil, e a vitória acontecer, maior será a nossa glória, maior será, digamos assim, a nossa recompensa, a nossa consolação no plano espiritual, porque conseguimos suportar de forma positiva as nossas dores, as nossas provas, mas na maioria das vezes escolhidas por nós mesmos, tá? Aqui a Fátima, está na Bíblia, muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Deus vai dizer não te conheci, Senhor, Senhor, e ele vai dizer quem és tu? Exatamente, Fátima, exatamente, é isso que ele quer dizer. Senhor, Senhor, ele vai dizer não, você que já procurou, já teve o pagamento dos seus interesses na terra, não tem por que agora receber as consolações do céu, tá? Elvis, é difícil manter o equilíbrio e ser o ponto de luz onde há escuridão. Tenho tentado ser alguém bom e sempre faço essa avaliação. Tento trabalhar meus defeitos e ver as coisas de forma mais amorosa. E de como ser melhor e tratar os outros como eu gostaria. Inclusive, foi um conselho seu. Elvis, claro que é difícil, sem dúvida. Mas também tem
uma outra frase muito importante dentro da doutrina espírita e que nos ajuda muito nesse processo, que ele diz: conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, as suas inclinações. Significa dizer que nós, nesta vida, Elvis, não vamos conseguir sair daqui como espíritos perfeitos, angélicos, porque ainda temos muitas sombras para dissipar. Mas é o esforço diário e com certeza o nosso esforço sincero e verdadeiro é contabilizado por Deus. Por isso que eu te disse, quando falando sobre aquela resposta, o que está me movendo? É um esforço sincero de querer melhorar? Eu quero ser uma pessoa melhor? Então essa é a minha intenção, esse é o meu sentimento. Ou é realmente a vaidade, o poder, o orgulho, o egoísmo? Então, quando nós estamos nos esforçando, mesmo que nós saibamos que ainda não conseguimos fazer 100% quanto nós gostaríamos, precisamos continuar tentando verdadeiramente, porque essa tentativa é que faz o verdadeiro espírita e que com certeza será contabilizado por Deus quando retornarmos ao plano espiritual, tá? Então, continuemos firmes tentando. Eu sinto uma paz enorme no final da sopa. Ai, sem dúvida, José Carlos, sabe? A sopa, não há dúvida que eu coloco que ela é fluidificada e é mesmo. Sem dúvida, a espiritualidade amiga também coloca ali naquele alimento material necessário a tantas pessoas, o alimento espiritual, para que possa ajudar aqueles corações a crescer, evoluir, a se sentirem mais pacificados. E não há dúvida que as pessoas que trabalham naquele trabalho belíssimo, da mesma forma, tá bom? A Sheila: igual quando termina o semestre na escola. Às vezes passamos direto e às vezes ficamos de recuperação em alguma disciplina. Exatamente. Se ficarmos de recuperação, vamos ter que repetir a matéria. No caso, passar por novas dores, sofrimentos e dificuldades. E quem é que quer? Ninguém. Então temos que aproveitar essa oportunidade agora, estudar, nos dedicarmos, nos esforçarmos para conseguirmos passar de ano. Certo? O trabalho da sopa, quando trabalhava nele, era maravilhoso. Fora que quando sobrava, comia um pouco e era muito gostosa. Sim, porque é feita com carinho e com amor. Fabiane: é difícil quando nós procuramos a luz e a outra pessoa que mora conosco vibra só em palavrões. Como posso fazer para me proteger dessas energias densas e melhor se afastar? Se a pessoa mora no seu lar, o ideal é sempre evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, sem dúvida nenhuma, vai proteger o ambiente, vai proteger todas aquelas pessoas que lá residem. Claro que quando tem uma pessoa que está numa sintonia negativa, ela abre portas para uma influenciação negativa, por exemplo, da espiritualidade inferior. Mas aquelas pessoas que estão de forma sincera, envolvidas na prece, procurando ser melhor, elas vão ser relativamente protegidas, tá? O ideal é que essas outras pessoas do lar possam, pouco a pouco, agregarem o evangelho no lar. Eu sei que às vezes as pessoas não querem fazer e devemos respeitar, mas convidemos sempre. Olha, hoje vamos fazer o evangelho no lar. Você não gostaria de fazer? Vai ser rapidinho e tal, você não precisa falar nada. Convidemos. E, mesmo que a pessoa não queira, vamos sempre orar que a espiritualidade ajude para que um dia ela aceite fazer o evangelho. Porque a partir do momento que ela aceita fazer o evangelho, já é um progresso. E a partir daí, ela vai pouco a pouco refletindo sobre as suas atitudes. Sabemos que o processo de mudança não é rápido, instantâneo. Isso vai demorar um pouco, mas esse processo precisa iniciar. Esse processo de consciência, esse processo de despertar é fundamental para que nós possamos iniciar o nosso processo de mudança. Então, a minha sugestão no lar é evangelho no lar, sempre. Se possível, se necessário, diariamente, porque o normal é uma vez por semana. Mas se a situação está mais difícil, o clima está mais difícil, faça diariamente, até que a situação regularize e melhore, tá bom? Seria essa a minha sugestão. Rafaela, cheguei atrasada, mas ainda em tempo, Rafaela, ainda estamos aqui estudando e conversando o evangelho, tá bom? Meus amores, então continuando aqui o que ele nos fala. No terceiro parágrafo, ele fala que o remédio infalível para as nossas dificuldades, para as nossas dores, é justamente a fé, olhar para o céu. Então ele diz, a fé é o remédio certo do sofrimento.
porque ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente, nos mostrando então que as dificuldades de hoje são apenas, como ele diz, são poucos dias sombrios diante de toda a eternidade. Então a fé, a esperança nos faz olhar para o amanhã, nos faz olhar para o nosso futuro de perfeição, de felicidade, de alegria, que isso nos dá sem dúvida nenhuma força para sustentar, para se manter seguro e firme nas dificuldades atuais e não nos deixar desequilibrar ou realmente desistir diante das dificuldades, certo? Então é isso que ele nos coloca. E ele fala mais: recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então, o nosso objetivo aqui é ter fé, é confiar no amanhã, saber que tudo tem uma razão de ser, que nós estamos seguramente tendo a oportunidade, através daquela dor, de crescer e de evoluir, e nós vamos sim, com esforço, com dedicação e perseverança e fé, acima de tudo, passar por essas dificuldades. Então ele diz, o remédio é um só e é infalível. A fé, o olhar para o céu, é o ver o dia de amanhã. E tanto é que ele diz que quando nós cremos, temos essa certeza, essa confiança, ele fala, as nossas dificuldades se apequenam e seguramente elas ficam muito maiores. Lembram que Jesus diz que ele nos aliviará nos momentos de dor e dificuldade? E isso decorre da fé. Eu preciso ter essa fé, porque com certeza a minha dificuldade, a minha dor será aliviada. E ele fala, e não sofrerá mais quando nós temos fé. Os momentos das mais fortes dores, serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Porque ele nos mostra que nós seremos consolados, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, essencialmente essa consolação e principalmente na vida futura. Então é isso exatamente o que ele está querendo dizer. As mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria na eternidade. Então que nós possamos realmente ter essa consciência e lembrar, olha como ele finaliza esse ponto aqui do mal e o remédio. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Estarão quitadas com a justiça de Deus, estarão aptas para serem realmente felizes, ok? E claro, com o alívio das nossas dores. Certo, meus queridos amigos? Então aqui, finalizando também o nosso ponto, o mal e o remédio, lembremos que a fé em Deus, a confiança no amanhã, no futuro melhor, é o melhor remédio para que nós passemos pelas nossas dificuldades de uma forma mais serena, mais pacífica, mais equilibrada e sempre procurando aprender com as dificuldades, que é o nosso objetivo primordial também, aprender para crescer e evoluir, ok? Muitas pessoas acenando, Fabrício, Daniele, M.RF, Fabrício, oi, tudo bem, queridos amigos? Que bom tê-los aqui também. E aí agora nós vamos entrar no nosso último ponto de estudo do nosso dia de hoje, da nossa terça-feira, que é a felicidade não é deste mundo. E aqui ele coloca, por que que a felicidade não é deste mundo? Vale dizer que a felicidade ainda não é deste mundo, porque sabemos que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, num processo de transição para mundo de regeneração. E no mundo de provas e expiações ainda prevalece mais o mal, mais o erro do que o bem. Mas ela está caminhando para esse processo de aprimoramento. Então é claro que as pessoas que aqui estão ainda passam por dificuldades e dores, e mesmo que passem por momentos de felicidade, são pequenos momentos de felicidade, quando a maioria, digamos assim, da nossa reencarnação, das nossas vidas, é de luta, é de desafios, é de sofrimento em algumas situações. Então nós percebemos que a felicidade real que Jesus nos fala é a felicidade plena.
em todos os momentos. Nós temos aqui na Terra felicidade plena? Não. Nós temos alguns momentos de felicidade, mostrando que ainda a Terra não tem essa condição de mundo feliz, como por exemplo Júpiter, como nós já comentamos. Mas um dia ela será, porque a Terra, assim como a humanidade, progride, evolui, e ela também será um dia um mundo feliz, certo? Vamos só ver aqui alguns comentários. Eu confio no amanhã, mas às vezes aperta tanto o coração, às vezes, Carla, muitas vezes aperta, muitas vezes, mas confiar é isso, é o importante. Mesmo que aperte, quando nós confiamos, nós encontramos forças dentro de nós para continuar caminhando. E é isso que Deus pede, continue caminhando, cai, levanta, mas não desiste jamais, tá bom? Evelyn, ler o Evangelho no lar, mesmo que sozinho, ajuda muito, Liege. Claro, nós nunca estamos sozinhos no Evangelho, minha querida, jamais. Tenha certeza que durante o Evangelho no lar, a espiritualidade amiga vem até o seu lar para ajudar você e os seus familiares, até os vizinhos, o bairro é beneficiado por aquele evangelho no lar na casa daquela pessoa. Além de vários espíritos desencarnados que possam estar ali nas redondezas, são trazidos pela espiritualidade amiga para ouvir o evangelho no lar. Então, o ideal é que mesmo que nós estejamos sozinhos, sozinha, né, que eu esteja sozinha, que eu faça o evangelho em voz alta, para que todos que ali estejam, inclusive aqueles espíritos mais, digamos assim, desencarnados e em sofrimento, também possam ouvir, também possam ter a luz do evangelho em suas vidas. Então, com certeza ajuda e pode fazer que você vai ver a diferença, tá? Sozinha, só encarnada, desencarnada jamais, ok? Tati do Paraná, Marlon, Priscila, ainda tenho muito que aprender, todos nós. Eu acho que é Priscila, né? Priscila Ferraz. Todos nós, minha querida, todos nós. O que temos são momentos de contentamento, momentos de alegria, mas não a felicidade plena. Exatamente, Graziela, exatamente isso. A Terra ainda não nos proporciona essa felicidade plena. Isso só realmente quando a Terra ascender para mundos mais evoluídos. Então, olha o que ele vai dizendo aqui. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais da felicidade na Terra. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas trazem a felicidade plena. Como ele disse aqui, na realidade, enquanto nós procurarmos a felicidade nas coisas materiais, nós jamais seremos felizes, porque só as virtudes, só as riquezas morais e espirituais podem nos proporcionar a real felicidade. Que o José Carlos diz, todas as noites na hora de dormir é bom ler o Evangelho, é ótimo ler o Evangelho. 10, 15 minutinhos de Evangelho é excelente, você vai ter um sono como nenhum outro, com certeza. Quanto tempo, em médio, de duração o Evangelho no lar? Em torno de 15 a 20 minutos. Júnior, eu acabei de fazer o último vídeo que eu postei na playlist de perguntas e respostas lá no canal, é justamente sobre o que é o Evangelho no lar. E lá eu coloco o que é, eu explico como fazer, tá? Então procura dar uma olhadinha no canal, na playlist Perguntas e Respostas, tu vais ver esse último vídeo, lá eu explico direitinho, mas em torno de 15 a 20 minutos é o suficiente, tá bom? A Gui, manda beijo, Gui de Natal, beijo, linda. Evangelho é prece toda hora, Evangelho e prece toda hora pode ser lido. Sim, eu não entendi muito, Débora. O Evangelho é prece, toda hora pode ser lido? O Evangelho pode ser lido, quando você for fazer suas orações, você pode ler, sem problema nenhum, tá? Leia sempre um pedacinho do Evangelho, faz uma pequena consideração sobre... Não precisa ler todo o texto como nós fazemos aqui. Leia 1, 2 parágrafos, o suficiente para você poder ter condições de fazer e entender o raciocínio daquele texto, tá bom? E aí faz as preces. Faço todos os domingos, é ótimo, com certeza, é excelente, tá bom? Então ele vem dizendo o seguinte, que nesse mundo não há quem não passe por dificuldades e dores. Ele diz, não vale a pena nós invejarmos a vida do outro, porque na realidade ele diz, nesse globo não nos iludamos,
Ele diz: neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Então ele diz: meus queridos, não percam o tempo de vocês invejando a vida do próximo, porque aqui não é um mundo de felicidade plena. Então todos nós, um pouco mais ou um pouco menos, temos o nosso quinhão de miséria, de dificuldades e dor. Então ele diz: não se iludam, não se enganem. Este globo, ele diz, não encerra, senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa. Ou seja, é só de uma forma excepcional alguém vai ter uma felicidade maior aqui na Terra. Então, assim, é mais fácil nós encontrarmos pessoas mais evoluídas, pessoas mais conscientes de si mesmos, mas pessoas absolutamente felizes jamais aqui na Terra, sem passar por uma dificuldade, por um sofrimento. Isso não acontece aqui na Terra, tá bom? A Fabiane: estou passando provações em casa com meus filhos e meu marido e sinto que meu casamento está por um fio. Me sinto fraca e sem energia. Fiz de tudo para salvar meu casamento, mas a bebida atrapalhou. Fabiane, tente fazer, eu não sei como é que você está fazendo o evangelho. Minha sugestão, minha querida, é tentar fazer o evangelho diariamente. Quando a situação está muito difícil, eu sugiro o evangelho diariamente, tá? Em relação à bebida, eu vou sugerir, isso é para ela, mas serve para todo mundo. Quando nós estamos com alguma dificuldade em casa, com alguma das pessoas do nosso lar, o que nós podemos fazer, além do evangelho diariamente, quando essa pessoa dormir, que nós possamos ir até ela e dar um passe, mesmo que não precisa chegar pertinho da pessoa, pode ser um pouquinho distante, mas se pudesse no mesmo quarto, no mesmo ambiente, facilita. Que nós possamos dar um passe naquela pessoa e conversar com ela, porque ela vai estar dormindo, mas nós vamos estar falando com o espírito daquela pessoa em desdobramento, que ela vai estar mais lúcida e vai conseguir ouvir as nossas palavras, as nossas considerações e como isso ajuda. Então, todas as vezes que nós pudermos, além do evangelho no lar, da aguinha fluidificada, se a pessoa puder beber, ótimo. Eu não quero beber água fluidificada. Pode fazer suco, pode fazer vitamina, pode fazer café, não vai deixar de ficar fluidificada a água. E então dá para a pessoa beber mesmo que ela não saiba. E faça esse passo, quando a pessoa dormir, faça essas orações com ela dormindo, converse com o perispírito dela, que isso também ajuda muito na lucidez. E quando a pessoa está acordada, ela vai melhorando e vai facilitando aquela convivência difícil. Então, isso em relação aos seus filhos e ao seu marido, você pode tentar. E as preces, sempre nesse momento, é o mais importante, porque não há dúvida, a espiritualidade vai ajudar você para que de alguma forma você consiga encontrar os mecanismos para sair daquela dificuldade. Aprender o que precisa aprender diante da dificuldade, mas sair. Porque o nosso objetivo, lembramos, Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus quer ver o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, não há dúvida que você cresce com a situação de dificuldade e dor e, claro, trabalhe, esforce, peça através das orações que virão as intuições da melhor forma que você pode lidar com essa situação e vencer as dificuldades e os problemas, tá bom? Posso fazer o evangelho só eu em casa, pois nunca fiz? Pode sim, sem problema nenhum. Mas é que parece que há muitas pessoas tão plenas e felizes, só parece, Carla, só parece. Enquanto outras passam por dificuldades a vida toda. Por quê? Vejo muito a leitura de Jó nisso. Carla, às vezes as pessoas passam por dificuldades, mas elas não ficam levando os seus problemas aos outros. Eu uma vez estava vendo uma reportagem, uma entrevista de Divaldo Franco, e ele disse que ele já passou por várias dificuldades na vida, mas ele passava, digamos assim, ele se equilibrava sozinho, ele não levava às pessoas a problemática dele. Ele levava amor, carinho, fraternidade, esperança. Então ele disse, eu me coloquei ali à disposição para levar positividade às pessoas e não ser mais uma pessoa a levar problemas. Então muitas vezes tem pessoas assim, que passam pelas suas dificuldades também, mas elas evitam de levar os problemas às pessoas, procuram levar as coisas boas, as coisas positivas, e isso é bom. Tá? Então não pensemos que as outras pessoas são tão plenas. Nós muitas vezes não sabemos os dramas
pelos quais eles passam. E é como disse aqui, a Terra é um mundo de expiações e provas, não é um mundo de felicidade plena. Então nós podemos não saber, mas com certeza eles também têm as suas dificuldades, tá bom? Por isso que não nos preocupemos com a vida dos outros, porque realmente só Deus tem condições de julgar e de avaliar plenamente a vida de cada um, tá bom? Todas as noites antes do José Carlos, antes de dormir, faço um passe no meu filho e notei que ele dorme bem melhor. É ótimo, José Carlos, é exatamente isso, porque você está naquele momento falando e trabalhando com o perispírito dele, que fica mais lúcido e, portanto, absorve melhor aquelas orientações e aqueles fluidos, tá? Todas as pessoas passam por dificuldades, o que diferencia é como você lida com esses problemas. Exatamente, Érica, é como nós dissemos aqui, todos nós temos o nosso quinhão. Talvez algumas pessoas passem de forma positiva, de forma realmente sofrendo positivamente, o bem sofrer, e não o mal sofrer, tá? E aí ele ainda coloca aqui, olha, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade na Terra é uma utopia, é um sonho, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Então ele diz, o homem sábio é uma raridade neste mundo e o homem absolutamente feliz nunca... E o homem absolutamente feliz, nele se encontra menos ainda. Ou seja, não é o mundo realmente disso, mas um dia será. Tá? Então, embora aqui na Terra nós possamos viver momentos de felicidade apenas, um dia a Terra será um mundo feliz. E ele diz aqui, ele fala, não deduzas das minhas palavras que a Terra esteja dedicada para sempre a uma destinação de penitenciária. Não, certamente que não. Porque o progresso dos mundos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros pelos quais a Terra vai também passar, dos melhoramentos sociais que ela vai vivenciar, novos e mais fecundos melhoramentos, dizendo que, mostrando que tudo evolui, não apenas o homem, não apenas o seu espírito moralmente, mas os mundos e os planetas também evoluem nessa escala. E vão, com certeza, um dia, a Terra vai seguramente um dia se tornar uma morada feliz, onde nós vamos aqui viver plenos de alegria, de satisfação, de amor e tudo que é bom, tá? Caroline, é engraçado, parece que toda semana o estudo e as conversas aqui parecem serem diretamente para mim. Fico muito grata por ter te encontrado aqui. Ô, minha querida, na realidade, Caroline, é porque é para todos nós. Aquilo que nós lemos no Evangelho, o estudo do Evangelho, por isso que o estudo do Evangelho ele é fundamental, porque ele é justamente para nós, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas do dia a dia. Então não tem uma pessoa que não leia o Evangelho e que parece, puxa, foi para mim essa mensagem. E é interessante que todas as vezes quando nós vamos fazer o Evangelho, que nós podemos abrir aleatoriamente ou fazer na sequência, quando se abre aleatoriamente, é impressionante como a mensagem que vem é exatamente aquilo que nós precisávamos naquele dia ou naquela semana. Então, o que mostra que a espiritualidade amiga está atenta e sabe exatamente qual é a mensagem que nós precisamos ouvir naquela semana, naquele dia, para adquirirmos as forças necessárias para continuar lutando com confiança em Deus. Então, esse teu sentimento é o meu também, tá, Caroline? O que mais? Vamos ver aqui. Você explica divinamente. Ô, Fátima, meu amor, muito obrigada, agradeço de coração. Mas também vocês também perguntam muito bem, viu? Então vocês facilitam também o nosso estudo aqui. E eu fico muito feliz pela participação de todos vocês, tá? Gosto muito desse momento de estudo, Evelyn, deveria ter mais. Vamos ter, Rosângela, vamos ter, a partir da primeira semana de outubro, nós vamos iniciar o nosso segundo estudo semanal em live, que será provavelmente às segundas-feiras, às 9 horas, horário de Manaus, 22 horas, horário de Brasília, onde nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns, tá? Então, nós vamos ter semanalmente 2 estudos, às segundas, o Livro dos Médiuns e às terças, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Pena que cheguei tarde, mas estamos atentos. Dudu, meu amor, não se preocupe não que a live vai ficar passando por 24 horas e depois ela vai naturalmente para o canal. No decorrer da semana ela vai estar no canal, lá na playlist Rosas do Evangelho ao vivo, tá? Então com certeza vai ter oportunidade também de ver o nosso estudo. Meus amores,
Boa noite, meus amores, aqui é a Érica. Evelyn, acho um pouco difícil a linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas leio todo dia. O ideal seria começar, ler um outro livro espírita primeiro. Na realidade, o Evangelho nós vamos ter sempre que ler, por quê? Porque ele ajuda nesse aspecto moral, nas nossas dificuldades da nossa vida. E ele é um pouco difícil porque falta hábito, tá? Quando tu começares a ler, na realidade nós já vamos conseguindo entender, já vai se tornando mais fácil, nós vamos nos familiarizando com a linguagem. Então não é tão difícil assim, tá? Mas eu sei que meus filhos também sentem um pouco de dificuldade. Às vezes eles leem, mãe, não entendi. Mas nós vamos lendo a sequência e vai ficando mais fácil, tá bom? Então eu aconselho ler sempre o Evangelho, sempre, livro de cabeceira. Agora você pode começar, por exemplo, se não quiser ler o Livro dos Espíritos, que é uma parte mais técnica, pode ler o Nosso Lar, as obras de André Luiz, que são maravilhosas. Pode ler o livro Voltei, que também é a psicografia de Chico Xavier, que nos fala sobre o plano espiritual. Tem várias obras mais leves que você pode ir alternando, mas o Evangelho tem que ler sempre, porque realmente é o que nos sustenta nos momentos de dificuldade, tá bom? Quanto aprendizado e quanto consolo o estudo da doutrina nos ensina. Ótimo estudo e as orientações. Parabéns. Obrigada, Carlinhos, você que está aí sempre conosco também, trabalhando, dando o seu melhor. Parabéns para você também, tá bom? Parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo. Você é iluminada, estou aprendendo muito com você. Ô, José Carlos, muito obrigada. Na realidade, meus amigos, é um esforço diário. Eu gosto muito da doutrina, graças a Deus me encontrei nela e fico feliz. Mesmo que de forma singela, mesmo que de forma pequena, posso contribuir de alguma forma e levar essa palavra maravilhosa de consolo a mais corações. Então, eu fico muito feliz também com essa oportunidade que Deus me permite, tá? Que legal, o Livro dos Médiuns é muito bom, sim, é ótimo. Gosto muito do Romance Espírita, sim, tem vários belíssimos. Sugiro algum, esse que eu falei. Livro Voltei, o Nosso Lar. Voltei, Nosso Lar, para quem está iniciando na doutrina, é muito bom, tá bom? São dois que eu gosto, que embora sejam romance, mas traz muito conhecimento. E a partir daí você pode seguir, por exemplo, tem livros maravilhosos também, romance, também psicografia de Chico Xavier, tem Renúncia, tem Ave Cristo, tem Há 2000 anos, depois 50 anos depois, que é a continuação. Esses 4 romances belíssimos de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, são assim, impossível ler sem chorar, sem se emocionar, tá? Então já são aí alguns livros pelos quais você pode começar, tá bom? Érica, na verdade é porque eu quero conhecer a doutrina, então fico um pouco perdida por onde começar a leitura para o entendimento da doutrina. Érica, eu gosto para começar a entender sobre a doutrina, eu gosto de sugerir o estudo da doutrina espírita, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? Vários centros espíritas oferecem esse estudo. Caso você tenha oportunidade de ir, vale a pena. Se você não estiver lá no nosso canal, nós temos na playlist o estudo do ESD 1, tá? Na realidade são ESD 1, ESD 2 e ESD 3, que nós chamamos de tomo único, mas nós estamos no ESD 1. Então você pode começar a ver as videoaulas, você já vai começar de uma forma sequenciada, desde o início, aprendendo e entendendo direitinho. E paralelamente você pode ler uma obra. Agora, para realmente, se você quer um estudo, eu sugiro o ESD 1, que está lá no nosso canal, tá bom? E qualquer dúvida, você já sabe, pode falar conosco, que dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, vamos ajudar, tá bom? Prima, você que me apresentou o Espiritismo, prima querida, fico feliz. E você é uma pessoa que está sempre aí estudando, desde o início acompanhando. Sem dúvida, isso é que importa, prima, é o nosso esforço, porque outras pessoas podem nos ajudar, outras pessoas podem nos orientar, mas o esforço é individual. O esforço é de cada um de vocês que está aqui, que está procurando crescer, está procurando colocar em prática no seu dia a dia os ensinamentos. Então, parabéns a todos vocês, a todos nós que estamos aí tentando crescer e evoluir. Meus queridos amigos, o Insta já me avisou aqui que nós temos 2 minutinhos apenas antes de finalizar a nossa live, tá bom? Agradecendo sempre a presença de todos vocês, a participação e o carinho. É sempre uma grande alegria para mim ter aqui a presença de vocês no nosso estudo, tá? A Débora colocou aqui, Érica, procure um centro e faça o curso, você vai aprender muito. Exatamente. Pode ver esse estudo que é maravilhoso.
50 anos depois me ensinou muito, belíssimo, Ieda, belíssimo, 50 anos depois. Mas vale a pena ler primeiro há 2000 anos e depois 50 anos depois. Serei grata sempre, prima, eu que também serei grata pelo seu carinho, tá, meu amor? Fátima, a todos, Paulo Estevão, lindo Paulo Estevão, maravilhoso, vale a pena. Fale sobre a apometria e quais são os benefícios dentro do espiritismo. Miriam, vou te passar isso no privado, meu amor, porque nós não temos mais tempo, temos um minutinho já para fazer a nossa prece. Mas eu passo para você depois no privado e falo um pouquinho sobre isso. Ou então eu vou fazer um vídeo também sobre isso e coloco lá na playlist perguntas e respostas, tá bom? A apometria, só para vocês saberem, é quando nós trabalhamos, toda atividade é realizada pelos médiuns na parte do perispírito. Muitas vezes os médiuns não trabalham com a psicofonia propriamente dita, é um trabalho todo em desdobramento a nível de perispírito, tá bom? Mas não teríamos tempo para abordar o assunto nesse momento. Meus amores, um grande beijo, não dá tempo de ler tudo. Pétalas de ontem foi lindo. Obrigada, minha querida, obrigada. Meus amores, 22 segundos. Então vamos fazer uma prece rapidinho, agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre querido, gratidão são as nossas palavras e a nossa palavra no nosso dia de hoje. Obrigada por tudo, pelo teu amparo, pelo teu auxílio, pela tua proteção. Fique conosco, mestre, hoje e sempre. Que assim seja.